Graça e paz do Senhor Jesus para o seu coração, amém? Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ele ou para ela: você é um privilegiado por conhecer a Deus e estar na sua igreja. Amém. Glória a Deus. Nós somos, isso é pura realidade, irmãos, pura realidade. Nós somos privilegiados por conhecer a Deus e fazer parte da sua família, do seu corpo, que é a sua igreja. Abra sua Bíblia comigo. Eu quero compartilhar com os irmãos e pensar à luz das Escrituras um tema que o Espírito Santo trouxe ao meu coração nessa semana: perigo da superficialidade. Obrigado, dona Lígia. E o texto bíblico, irmãos, eu vou fazer leitura na NVI. Davi, por favor, dá mais um enter. Lucas, Evangelho de Lucas. Eu lembro quando eu comecei na igreja, a gente ainda não tinha Bíblia no celular. E aí o pastor falava assim: ó, senta, quem não trouxe a Bíblia, senta do lado de um crente. Mas hoje a gente tem a Bíblia, né? Fácil acesso à Bíblia. Aí no celular, você dá um toquinho aí na sua tela Slim, olha que chique, já abre a versão da Bíblia que você deseja, que você tem instalado aí. E nessa reflexão, irmãos, eu quero, à luz desse texto de Lucas 8, 1 ao 8, eu vou fazer leitura na NVI, eu quero apontar esses dois perigos para vocês. O primeiro é o perigo da inconstância. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ele: cuidado com a inconstância. Sabe o que ela produz também? Olha lá, a desistência. Cuidado. E o segundo perigo que eu quero apontar à luz das Escrituras, irmãos, é a imaturidade. De novo, olha, você já está olhando, né? Para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ele ou para ela: cuidado com a imaturidade. Olha lá. Ela nos coloca na contramão do ensino bíblico, porque todos nós somos chamados a crescer, todos nós somos chamados convocados à maturidade. Então a gente precisa tomar cuidado, porque ela nos coloca na contramão do ensino bíblico e ainda impede que a gente produza frutos. Lucas 8, 1 ao 8, está registrado assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam, olha que bênção essas mulheres, irmãos, que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Dentre elas, Maria, chamada Madalena, sofreu, de quem havia saído 7 demônios. Essa mulher sofreu, irmãos. Jesus curou, Jesus libertou essa mulher. Joana, mulher de Cusa, que era administrador da casa de Herodes, o rei Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou essa parábola. Verso 5: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, presta atenção, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas.
Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por um. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam. E aqui Jesus cita Isaías 6, 9. 9 e 10, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. Eu estou seguindo o texto aqui, irmãos. 12. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são aqueles que recebem a palavra com alegria, quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. E por último, as que caíram em boa terra são os que ouvem com um coração bom e generoso a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Amém. Eu segui o texto aqui, era até o versículo 8, mas eu já li a explicação da parábola. Pois bem, quando nós lemos e estudamos os evangelhos, nós vamos perceber que Jesus, no seu método de ensino, ele trabalhou muito com parábolas. O que são parábolas? Parábolas são histórias, são fábulas, são histórias que Jesus usava, que ele utilizava para comunicar o seu ensino àqueles que o ouviam. E as parábolas, irmãos, elas são cheias de personagens. E vale a pena prestar atenção nos personagens, porque quando nós prestamos atenção, a devida atenção, nós começamos a perceber e a entender o que de fato Deus está comunicando através dessa história. E Jesus usava personagens corriqueiros, personagens do cotidiano da vida das pessoas, como aqui no caso do semeador que saía semear as sementes. Mas para entender a parábola ou as histórias, precisava estar ligado e prestar atenção. E essa, em particular, devido à sua importância, ela foi registrada nos 3 evangelhos sinóticos. Então você vai encontrar Mateus, Marcos e Lucas registrando essa parábola. E dos 3 registros, eu fui fazer uma pesquisa, um estudo, fazer uma observação, e percebi que Lucas, por ser médico, ele tem uma narrativa, acho que eu falei isso aqui alguns dias atrás, uma narrativa mais minuciosa. E aqui ele faz uma narrativa sucinta. Se você for pegar a narrativa de Mateus, você vai perceber que Mateus inclui detalhes que Lucas não inclui. Dessa vez, Lucas é mais sucinto. Porém, quando ele descreve, ele faz a explicação da parábola, ele faz de maneira mais clara, de maneira mais compreensível, a fim de que o público, os ouvintes, compreendessem o ensino profundo de Jesus e, consequentemente, respondesse de maneira adequada à palavra de Deus. Inclusive, se você for olhar o texto, você vai perceber que a explicação da parábola, ela se fez necessária porque os próprios discípulos, depois em particular, os 12, aqueles que estavam mais próximos de Jesus, irmãos, nem eles entendiam, nem eles tinham uma compreensão aberta para o ensino do Senhor Jesus. Então eles procuravam Jesus no particular. Que privilégio eles tinham, hein?
Puxa vida, a multidão ia embora e ficavam os 12 do lado do mestre. E eles tinham então essa oportunidade, como aqui, eles solicitam a explicação e Jesus explica o significado da parábola. Logo no início, olha ali, você vai perceber que na narrativa, Lucas menciona que uma multidão, olha lá, seguia Jesus. Gente de várias cidades. Isso ocorre devido aos milagres que Jesus estava operando. E por isso o texto diz que notícias sobre ele espalharam-se por toda a Judéia e pelas regiões circunvizinhas. E daí é fatal, né, irmãos? Não tem jeito. As pessoas começaram a procurar Jesus. As multidões, gente vindo de tudo quanto é lugar, começaram a procurá-lo. E o primeiro milagre, olha lá, se você for olhar no contexto, o primeiro milagre acontece em Cafarnaum. Eu estive em Cafarnaum agora, recentemente, nessa viagem que eu fiz para Israel. E Cafarnaum estava localizada à margem norte do Mar da Galileia. E foi uma cidade onde o Senhor Jesus morou por um tempo, depois que João Batista foi preso. E esse fato, irmãos, olha que interessante, ele está em afinidade, ele está em conexão com uma profecia de Isaías. Jesus, então, João Batista é preso, Jesus sai de Nazaré e vai viver em Cafarnaum. E ali em Cafarnaum, Jesus cura o servo de um centurião romano. Ou seja, um oficial romano responsável por uma guarda de 100 soldados. Um homem, o texto cita, importante, porque ele amava, olha só, isso é interessante, um oficial romano que amava Israel, e que inclusive investiu os seus recursos para construir uma sinagoga em Cafarnaum. E ele então envia alguns líderes, alguns representantes religiosos na direção de Jesus, fazendo um pedido: olha, o meu servo está doente, está à beira da morte. E Jesus então cura esse servo com apenas uma palavra. Jesus é demais. Aliás, Jesus se admira dele, da fé do oficial romano, a ponto de declarar, olha lá no capítulo 7 de Lucas, verso 9, Jesus diz: eu lhes digo que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Porque chega a notícia de que o servo já tinha morrido, e Jesus, então um centurião procura, eu estou resumindo a história, e diz: mestre, Senhor, olha, eu não sou digno nem de ir ao seu encontro, e muito menos que o Senhor venha à minha casa, dize uma palavra, e o meu servo será curado. E foi o que aconteceu, irmãos. E Jesus então fica admirado com a fé desse centurião. E o segundo milagre, olha lá, Jesus ressuscita o filho único. Esse milagre foi dramático, porque Jesus entra num povoado pobre, agora ao sul de Nazaré, chamado Naim, um povoado, um vilarejo pequeno. Para vocês terem uma ideia, naquela época já era pequeno e hoje continua sendo pequeno. A população estimada desse povoado hoje é em média de 1.700 pessoas, um pequeno vilarejo. E o texto diz que Jesus, ao entrar na porta da cidade, ele se depara com um funeral. Era um filho único de uma viúva da cidade de Naim. E nós sabemos o que aconteceu. Jesus dá uma palavra e o morto ressuscita. E é interessante, irmãos, o contexto cultural, não dá para ficar entrando em detalhes por causa do tempo, mas o texto diz que Jesus, primeiro que ele para o funeral, isso no costume judaico era uma violação.
porque ele paga o velório. E segundo, o texto diz que ele toca no caixão, lá em Números 19, pois você pode conferir na sua casa. Dentre as ordens de Deus, as leis que Deus estabeleceu, ritual de purificação para o seu povo, está isso: aquele que tocasse num caixão, em alguma coisa de um morto, ficaria um dia impuro. E se tocasse no cadáver, uma semana. E precisaria passar por todo um ritual de purificação. Mas o texto diz que Jesus paga o funeral, toca no caixão, e dá uma palavra, e aquele jovem ressuscita. Louvado seja Deus. Lucas destaca o caráter de Jesus como Messias, irmãos. Os milagres que Jesus opera destacam a sua soberania e o seu caráter, né? Porque isso se evidencia pelos atos de misericórdia, pelos atos de compaixão de Jesus a favor dos necessitados e daqueles que sofrem. Inclusive, essa comprovação, olha lá Lucas 7:20, ela fica mais evidente a partir da resposta de Jesus dada a 2 discípulos de João Batista. Olha só, que enviados por João fazem uma pergunta para Jesus. Olha a pergunta deles: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Olha a pergunta. E a resposta de Jesus, que dirá, sempre sensacional. Olha lá, verso 22 e 23. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Aleluia. Olha a resposta de Jesus, irmãos. Precisa acrescentar mais alguma coisa? Ou seja, o reino de Deus havia chegado. Aleluia. A verdadeira luz que ilumina todos os homens estava entre eles. Irmãos, dá para imaginar uma coisa dessa? Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, estava entre eles. E através dos seus milagres, Jesus revelava o seu caráter cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, o Espírito Santo chamou minha atenção essa semana. Foi uma semana, eu confesso, muito difícil. Uma semana muito algumas preocupações, uma semana de muitas tarefas cansativas, mas que o Espírito Santo chamou a minha atenção para uma realidade negativa que está presente na igreja, e inclusive tem se tornado uma característica em evolução, e tem gerado muitos problemas dentro do povo de Deus, dentro da igreja. Eu estou me referindo à superficialidade. Irmãos, e parece não, é fato real, que essa superficialidade não é só um problema da igreja. Ela é um problema que tem afetado a sociedade, que tem afetado as pessoas. Nos seus círculos de relacionamento, eu já falei para vocês, e confesso, e vou ser repetitivo, desculpa, como eu tenho dificuldade, irmãos, de conversar com as pessoas pelo WhatsApp. E agora a gente ficou tão fácil, tão superficial,
que quando você não quiser responder, você reage. Né? Você clica lá no emoji, lá dá um joia, põe uma carinha, dando risada, uma carinha cheia de coraçãozinho. Enfim, você reage do jeito que você acha melhor. Irmãos, eu confesso, talvez eu possa ser considerado antiquado, sei lá, qualquer outra coisa desse tipo. Mas como a superficialidade, ela tem ocupado um lugar de destaque na vida das pessoas. Eu fico pensando nesses jovens, nessa geração atual, geração abençoada. Os nossos filhos, os nossos netos. Irmãos, como nós precisamos tomar cuidado com isso. Abre parênteses, não sou contra a tecnologia, pelo contrário, a tecnologia é importante, ela está presente na nossa vida, no dia a dia, ela é boa. O que eu sou contra e o que eu tenho lutado e relutado, irmãos, é contra a superficialidade. Aquilo que nós fazemos na água rasa, sabe? Aquela água rasinha. E esse perigo da superficialidade, ele tem afetado a igreja. E eu quero falar um pouco disso. E uma das principais causas desse problema tem sido o crescimento rápido da igreja. Eu não trouxe aqui a estatística, eu poderia ter trazido estatística do IBGE, eu não trouxe, mas é impressionante como a igreja evangélica brasileira tem crescido nos últimos anos. Eu ouvi isso, achei o máximo, anotei aqui para não esquecer. Nós crescemos igual asfalto. Sabe como é que asfalto cresce? Longo, mas fino. Vai crescendo. Expande, mas é fino. É um crescimento superficial. A omissão, a preguiça, o comodismo nos impede, irmãos, de utilizarmos os recursos essenciais e necessários para dar forma e robustez à nossa fé. Irmãos, nós temos tudo ao nosso favor. Nós temos o principal recurso, a principal revelação nas nossas mãos. Foi o que eu disse, né? Você dá um toque ali, abre a Bíblia Sagrada na sua frente. Mas nós temos sido acometidos por uma preguiça, por um comodismo, irmãos, que nos impede de irmos mais fundo. De dar forma e robustez à nossa fé, e é isso que Deus espera de nós. E eu fiquei pensando, quando eu estava estudando o texto e pensando nisso, surgiu uma pergunta: será que é esse tipo de crescimento que Deus busca? Será que é esse tipo de crescimento que Deus espera, irmãos da igreja? Eu vou tentar aqui responder essa pergunta, chamando a sua atenção para alguns textos bíblicos. Esses textos são discursos de Jesus. Olha lá, abre comigo, você que é rápido de endereço, Marcos 8:34. Esses textos, irmãos, registram os discursos de Jesus. E nesses discursos, Jesus inclui, ele enfatiza as exigências e as dificuldades de segui-lo. Olha lá Marcos 8:34. Então ele chamou a multidão
e os seus discípulos, e disse: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Olha só, quando eu olho para o discurso de Jesus, esse discurso, irmãos, eu fico pensando que Deus espera de nós, o que Deus deseja de nós é um compromisso profundo. Para segui-lo, nós precisamos negar a nós mesmos, negar os nossos interesses próprios, o nosso egoísmo, negar os desejos e as paixões da nossa natureza, para segui-lo. E tomar a cruz, então, nos colocarmos no lugar de condenados, tomar a nossa cruz, caminhar dia a dia para a morte, para segui-lo, é um chamado, irmãos, de profundidade, é ou não é? No contexto imediato aqui, olha só, Lucas 8, de novo, Jesus ele faz um discurso muito realista, olha lá na sua Bíblia, e ele aponta ali o sofrimento e a rejeição que ele estava prestes a encarar. E esse sofrimento e essa rejeição culminaria na sua morte na cruz. O que ele estava dizendo aos seus discípulos é que segui-lo significa que nós enfrentaremos a rejeição, que nós enfrentaremos sofrimento. E que, num contexto mais extremo, isso ainda não acontece no Brasil, nós seremos conduzidos à morte. Mas ele não para por aí, ainda bem. Olha lá, Marcos 8:35. Ele vai dizer que o resultado disso é a salvação. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. E aí, você está disposto a perder para ganhar? Você está disposto a morrer para ser salvo? Porque no reino de Deus, irmãos, a lógica é invertida, percebeu? Ela é diferente da lógica do mundo. Outro texto, se você quiser abrir e acompanhar, Mateus 7, 13 e 14, Sermão do Monte, Jesus disse para a multidão e para os seus discípulos: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos as que encontram. A porta é estreita, o caminho é apertado. Mateus 7:21 ainda, no Sermão do Monte, olha lá: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O fato é, irmãos, que a fé cristã é uma convocação para viver no mais profundo. Nós somos chamados como discípulos de Jesus para passar pela porta apertada, caminho estreito, irmãos. Nós como discípulos de Jesus,
numa sociedade superficialista, somos convocados a viver mais profundo, a desenvolver relacionamentos mais profundos. Irmãos, isso é um grande desafio para nós. Nós temos trabalhado e falado aqui no discipulado que viver o discipulado é investir em vidas, é investir num relacionamento mais próximo, é buscar um relacionamento mais profundo com as pessoas, de maneira que nós as conheçamos bem e elas nos conheçam. Nós somos chamados, irmãos, para viver uma vida de verdade, de sinceridade. Nós somos convocados a viver mais profundo, mas o fato também é, quando nós olhamos para esse próprio texto, nós enxergamos que a realidade da cruz, era inconcebível para os próprios discípulos, porque eles alimentavam uma mentalidade nacionalista do Messias prometido, um general bem-sucedido, que derrotaria os romanos e inauguraria um reino independente e estável para Israel. É isso, é assim que eles enxergavam Jesus, irmãos. Tanto que, olha lá o versículo 32, Pedro chama Jesus à parte. Deixa eu falar trevida, hein? Trevida e longe da realidade, hein? Parece alguns de nós hoje, né? Longe da realidade. Parece eu, irmãos, longe da realidade de Cristo. Misericórdia, Senhor, chama ele à parte para dar um puxão de orelha em Jesus. No final, quem leva o puxão de orelha, quem leva um chega para lá é ele, né? Olha lá o texto. Longe de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas pensa nas coisas dos homens. E hoje essa mentalidade, como é que será que ela é? Será que ela é muito diferente? No nosso contexto aqui no Brasil, ela não ganha essa forma de um Messias nacionalista, porque nós não estamos em Israel, nós estamos no Brasil. Mas essa mentalidade, irmãos, ela tem adquirido novas formas, novas e perigosas formas, que omitem ou tentam minimizar o alto preço do discipulado. Você quer ver alguns exemplos? Primeiro, a falta de compromisso com Deus. Não precisa sinalizar, pode ficar tranquilo aí no seu lugar. Meu objetivo não é expor e pressionar ninguém. Pelo contrário, meu objetivo é na palavra te ajudar a se aproximar cada dia mais da realidade. Mas responde para você mesmo, qual o seu nível de compromisso diário com Deus? Quantas horas você ora por dia? Quantas horas por dia você reserva aquele tempo? Pastor, é especial, eu vou ler as Escrituras, eu vou meditar as Escrituras, eu vou estudar as Escrituras, eu tenho do lado o meu caderno de anotação, eu vou anotar, eu vou mergulhar nas Escrituras. Você quer ver? Esse é um. Você quer ver outro exemplo? Qual é o nosso nível de compromisso com a igreja? Quantos de nós, irmãos, prezamos? Quantos de nós zelamos? Não coloca dificuldade no topo, não, porque dificuldade eu tenho, você tem, todos nós temos. Mas pensa nisso, quantos de nós prezamos pelo compromisso com a igreja? Pastor, eu não abro mão do domingo. Eu conheci alguns amigos, alguns irmãos, pessoas que, se recebesse visita no domingo, pedia licença, olha, me desculpe, estou indo para o culto daqui a pouco.
Volta outro dia, por favor. Quer ver outro exemplo dessa mentalidade que vai mudando as formas e vai nos distanciando do profundo e nos mantém no superficial? É o baixo nível de obediência. Quando eu olho para a Bíblia, irmãos, presta atenção. O pastor não está bravo não, só está pregando a palavra de Deus, tá? Quando eu olho para a Bíblia, isso é um grande desafio para mim, irmãos. Não é só para vocês não, é para mim também, porque eu também sou discípulo de Jesus. A Bíblia me ensina que eu devo obedecer Jesus em tudo. Em tudo. Em toda a minha vida, em toda a minha existência. Ou seja, nada na minha existência, você entende isso? Nada na minha história de vida como ser humano, nada fica de fora da obediência a Cristo e a sua palavra. Irmãos, isso é um chamado à profundidade ou não é? E quando eu olho para essa palavra, para a questão da obediência, para o princípio da obediência, em tudo, irmãos, eu percebo que eu sou um hipócrita. A ficha cai, eu percebo, eu caio na real e percebo quão eu estou distante dessa profundidade. E quantas vezes eu tento, na minha força, selecionar algumas áreas da minha vida. Essa aqui eu obedeço, essa aqui eu não obedeço. Essa aqui acho que dá essa semana, essa aqui a semana que vem não. E nós vamos sendo seletivos, com um princípio que nós não temos liberdade e autoridade de sermos seletivos. Ou seja, a obediência envolve toda a nossa vida. Você quer ver outro exemplo? O baixo nível de consagração. O que é consagração? É quando eu me dou, é quando eu me entrego a Deus, irmão, sem reserva nenhuma. Deus está aqui em minha vida, foi falado no início, né? Eis-me aqui. Quantos de nós hoje somos corajosos de fazer essa oração? Como Isaías fez. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Irmãos, qual é o nível de consagração, de entrega, de dedicação que nós entregamos a Deus? Pastor, eu vou entregar 1 hora do culto no domingo, porque não fica feio, né? Pega mal. Quer ver outro exemplo? O compromisso com a santificação pessoal. Abre um parênteses, eu não vou entrar nos detalhes aqui. Mas, irmãos, isso sempre foi difícil. Mas nos nossos dias, no advento da internet, lembra que eu falei domingo passado? Não é a igreja que está a serviço da tecnologia, é a tecnologia que está a serviço da igreja, e alguns fatores, aspectos da tecnologia precisa ser santificado antes de ser utilizado. O compromisso com a santificação pessoal, irmãos, está cada vez mais difícil. Pastor, por que o senhor diz isso? Eu digo, irmãos, porque esses dias o Espírito Santo puxou minha orelha. Ufa, aleluia, obrigado Espírito Santo, puxa mesmo. Me corrige mesmo. Porque eu abria o YouTube, olha a facilidade, irmãos, de comprometer a santificação pessoal. E tem aqueles shorts, né, sei lá como é que fala, aqueles vídeos curtos. E aí eu fui passando, né? O dedo desliza, que é uma beleza. O dedo é igual uma formiguinha, vai passando. E eu tô lá.
E nem tudo que aparece, irmãos, é bom. E aí apareceu algumas coisas, zoião de águia, o Espírito Santo, opa. Não comprometa a sua santificação. Sabe o que eu fiz, irmãos? Fechei e joguei o celular longe. Deixa lá na escrivaninha, larga para lá. Mas, irmãos, qual é o nosso nível de santificação, compromisso com a santificação pessoal? Alguém disse outro dia, se te der uma garrafinha com água, está lá escrito no rótulo, 98% de água pura e 2% de água de esgoto, você beberia? Ah, pastor, só 2%, acho que dá para encarar, hein? Cuidado, irmãos. Cuidado. Não comprometa o seu nível de santificação pessoal. Sabe por quê? Porque uma vez o seu nível de santificação pessoal comprometido, ele afeta, sabe quem? Ele afeta todos. Mas vamos lá. Agora volta para a parábola do semeador de novo, Lucas 8. Olha lá. Essa parábola, por que eu destaquei de outros textos? Por que eu destaquei essa parábola? Porque ela retrata, irmãos, muito bem essa realidade. Porque aqui Jesus ensina que existem diferentes níveis de reação diante da palavra de Deus. Ou seja, a semente muda. Olha lá o texto. A semente não muda, ela é a mesma. Na parábola, o que é a semente? Isso, é a palavra de Deus. Ela não muda. O que muda? O tipo de solo que recebe a semente, ou seja, os corações, as pessoas que recebem a palavra, a semente. E no coração de algumas pessoas a semente permanece pouco tempo. Olha lá verso 12, Lucas 8:12. Por quê? Porque o diabo vem e tira. Eu acho que Lucas aqui foi tão... ele deu uma aliviada, né? Tira, ele rouba, porque ele é ladrão. Mas Lucas suavizou aqui, porque o diabo vem e tira a palavra do seu coração. E sabe por que o diabo tira ou rouba a palavra do seu coração? Olha lá, versículo 12. Para que as pessoas não creiam e não sejam salvas. Olha lá. Mudou alguma coisa na estratégia do inimigo desde Gênesis 3? Não. Sim ou não? A estratégia continua a mesma, irmãos. Ele continua roubando, agora com umas formas diferentes, né? Para ele usar com recursos diferentes à disposição, né? Mas ele continua roubando, ele continua enganando, ele continua mentindo e ele continua matando. E sabe como que ele nos mata? Ou sabe como ele mata as pessoas? Roubando a palavra de Deus, distanciando as pessoas da presença de Deus, porque ele sabe, irmãos, que longe de Deus nós estamos mortos. Olha lá versículo 13, no coração de algumas pessoas a semente cai, mas não germina. Por quê? Porque não tem raiz. Verso 13, elas recebem a palavra com alegria, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. No coração de algumas pessoas a semente cai, mas não amadurece. Por quê? Porque ela é sufocada
pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. Nós precisamos cuidar, irmãos, porque ao vivermos num mundo doente, afetado pelo pecado, nós corremos o risco de ficarmos doentes também. Ao vivermos no meio de uma sociedade doente, a igreja corre o risco de adoecer também. E sabe como? Com essas coisas aqui, preocupações com as coisas da vida, preocupações com as riquezas, e pelos prazeres desta vida. Que triste, né, irmãos? Que tristeza. Abrir mão do tesouro mais valioso por causa de preocupações dessa vida e riqueza desse mundo. E lá no verso 15, olha lá, no coração de algumas pessoas, olha o que acontece. A semente, ela vai cair, ela vai permanecer e ela vai dar muitos frutos. Esse é o coração que Jesus descreve, bom e generoso, que ouve e retém a palavra. Numa transição aqui, porque tem bastante coisa na conclusão, eu quero destacar, apontar, caminhar para o encerramento apontando esses dois perigos que a superficialidade causa. Primeiro, a inconstância. Olha lá o texto. Aparentemente, olha lá, no início até esboça uma alegria quando ouve a palavra, mas não tem raiz. Na linguagem da parábola, pensa comigo, bota a cachola para funcionar aí. Para uma semente chegar no estágio da produção, o que precisa acontecer, irmãos? Primeiro, a semente precisa cair aonde? No solo. E depois, ela precisa permanecer. E depois, ela precisa germinar. E depois, ela precisa produzir raiz. Raiz pivotante, raiz principal, que cresce na vertical, buscando a profundidade do solo, da onde ela vai extrair água, recursos minerais, para quê? Que ela necessita, para depois então ela começar a produzir. Olha quantas etapas. A inconstância, irmãos, é um problema no meio do povo de Deus. A inconstância é muito frágil. E além de frágil, ela tem um prazo limitado. E além disso, ela produz outro efeito negativo, que é a desistência. Quando a pessoa é inconstante, ela corre um grande risco de desistir da fé. Porque o texto diz, olha lá, quando vem a provação, a pessoa desiste. E lembra que eu falei que isso só não é só um problema da fé, é também dos relacionamentos humanos? Irmãos, as pessoas desistem das coisas tão fáceis. As pessoas desistem dos relacionamentos, as pessoas desistem do casamento. Com tanta facilidade. Parece que as relações humanas são descartáveis. Hoje está bom, eu fico, amanhã não está, eu descarto. Eu pergunto para você, quem não passa por provação? Quem não passa por lutas nessa vida? É tudo perfeito e maravilhoso na sua vida? Me dá a receita. Passa para mim. Manda pelo zap.
Vou dar alguns exemplos de provação. Lembra de Jó? O que Deus diz para Jó, irmãos? Primeiro que vem uma reunião de anjos. E quem está no meio dos anjos? Abre lá Jó capítulo 1, você vai ver. Confere, vê se o pastor está pregando a Bíblia mesmo. Jó 1. O que está escrito lá? Jó 1,6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Quem estava no meio? E Satanás também veio com eles. Irmãos, olha a palavra que Deus usa, os adjetivos que Deus usa em relação a Jó. Olha lá, versículo 8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra, nossa, que elogio, não há ninguém na terra como ele. Olha as qualidades de Jó: irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Uau, hein? Hoje, nos nossos dias, era um monte de like. Se Jó monta um perfil nas redes sociais, chove de like. No entanto, o que acontece com Jó? Eu não vou ler o texto, irmãos, desculpa, não dá tempo. Olha lá, 2 provações que vêm assim. Meu Deus. Primeiro vem os sabeus e leva os rebanhos de gado e de jumento. Olha lá. Depois, verso 16: fogo de Deus cai do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapei para contar. Enquanto ele ainda estava uma tragédia atrás da outra, você seria capaz de suportar? Enquanto ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, um povo inimigo, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou para contar. Ufa, acabou as provações. Não, olha lá. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: os seus filhos e filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar isso. E Satanás, como é cruel. Pensa que ele brinca em serviço, não, irmãos. Como ele é cruel e ele queria mais. No outro dia, olha lá capítulo 2, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás estava junto com eles. Bicho é terrível. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Ele respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Olha a resposta de Satanás, irmãos: pele por pele. Um homem dará tudo o que tem por sua vida, estende sua mão e fere sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem. Interessante, né? Eu fico impressionado com essa narrativa. Deus dando permissão para Satanás agir na vida de um servo dele. Pois bem, olha o que Deus responde: ele está nas suas mãos, apenas poupe a sua vida. E aí o que aconteceu? Feridas terríveis cobriram o corpo de Jó. E ele continuou íntegro. Mas e a mulher dele, será que continuou fiel e íntegra?
Jó foi provado, irmãos. E se você e eu somos discípulos fiéis de Jesus, em algum momento nós seremos provados. Sabe por quê? Porque a provação ela é um teste da nossa fé. Você quer ver outro exemplo para fundamentar o que eu estou falando? Lembra de Abraão? O Senhor aparece para ele e diz: Abraão, eu vou te dar um filho. Sabe quanto tempo demora, irmãos, desde a promessa até o cumprimento da promessa? 25 anos. E quando Abraão pega o menino nos braços, o que acontece? Deus prova ele, mandando sacrificar o filho, o único filho, Gênesis 22, e o Senhor Jesus foi provado ou não? Mateus 4, antes de iniciar seu ministério público, Jesus é levado pelo próprio Espírito Santo para ser provado no deserto. Irmãos, estou terminando. A provação, ela é um teste da nossa fé. E ainda que nós sejamos provados, nós não podemos desistir. Cuidado com a inconstância. Ela é um perigo. E o segundo perigo, eu vou fechar com isso, é a imaturidade. Irmãos, a igreja tem sofrido por causa da imaturidade. E qual é o problema da imaturidade? É que além de nos deixar vulneráveis, ela nos coloca na contramão do ensino bíblico. E ainda nos impede de produzir frutos. Olha o que Paulo, abre esse texto comigo, Efésios 4, 13 ao 15. Olha o que Paulo escreve, irmãos, Efésios 4, 13 ao 15. Todos nós precisamos alcançar a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e da maturidade. Olha lá, Efésios 4, 13 e 15. Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso: até que todos, olha só, grife essa palavra todos na sua Bíblia, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Qual é o nível? Qual é a medida? A medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens, que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. A falta de frutos, irmãos, vai contra a natureza dos discípulos de Jesus. E a imaturidade, ela provoca isso. Se você quiser abrir e ainda der tempo de você ser rápido aí, João, capítulo 15, verso 16. Olha o que Jesus diz no seu discurso de despedida: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Aqui é uma outra parábola. Jesus ensina, dentre as coisas tão importantes, ele ensina que o viticultor, que é o pai, o agricultor, ele planta a videira. E tem uma expectativa em relação a ela, que ela produza frutos. E os frutos da videira são produzidos nos seus ramos. E na parábola, sabe quem são os ramos? Somos nós. Eu e você somos nós, irmãos. Deus nos escolheu, presta atenção nisso. Deus nos escolheu para produzirmos frutos.
Lá em Mateus 7, no Sermão do Monte, Jesus vai enfatizar que são os frutos que evidenciam a natureza da árvore. E os frutos pressupõem algumas coisas. Primeiro, mudança de vida, aperfeiçoamento do caráter e boas obras. Sabe por quê? Porque tudo isso glorifica o Pai, o nosso Deus que está nos céus. Que tipo de solo é o seu coração? Que tipo de solo é o seu coração? Que tipo de solo é o meu coração? Feche os seus olhos por um instante. Eu sei, irmãos, que a palavra de Deus, eu tenho consciência disso, ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito pelo qual ela foi liberada. Mas eu preciso te dizer uma coisa muito importante antes de você se levantar, se despedir das pessoas e voltar para casa. Essa resposta acontece quando há uma reação adequada, uma postura correta diante da palavra de Deus. Como é que você chegou aqui hoje? Que tipo de solo é o seu coração? Uma pergunta muito importante para ser considerada e respondida por cada um de nós. O Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu. E isso em si, essa realidade em si é maravilhosa. Mas o fato é, irmãos, que nós precisamos, durante a caminhada, seguindo os passos do Senhor Jesus, dia a dia, nós precisamos tomar cuidado com os níveis que nós estamos transitando na fé. Precisamos tomar cuidado com a superficialidade que nos mantém aquém da realidade que o Senhor tem para cada um de nós. Fale com Deus. O propósito da pregação da palavra é realmente esse, exatamente esse: nos levar a uma reflexão, a uma avaliação, a uma reavaliação profunda da nossa vida. Eu sei que essa avaliação, ela começa aqui, mas ela não termina aqui. Ela se estende para a sua vida, irmãos, para o seu dia a dia. Ela se estende ao longo da sua semana. O alerta que fica para todos nós: cuidado com a inconstância e com a imaturidade. Cuidado. Ore ao Senhor, fale com Deus, responda a sua palavra. Não saia daqui sem responder, sem reagir à palavra de Deus. Responda para Ele, diga onde você está, diga o nível de comprometimento com Ele, com a palavra. Diga para Ele o nível de santificação pessoal, diga para Ele as suas dificuldades, irmãos. Fala para Deus, clame ajuda. Se for necessário, confesse pecado, se arrependa, clame ajuda.
Obrigado, Senhor, por tua presença aqui. Obrigado por tua palavra viva, poderosa, eficaz, imutável, que cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. Está aqui o seu povo, está aqui os seus filhos. Ajuda-nos, Senhor. Talvez existem pessoas no nosso meio que estão aqui hoje lutando e relutando com tantas coisas. Eu mesmo tenho lutado, tenho travado lutas internas comigo mesmo, com a minha própria realidade. O Senhor sabe disso. Talvez, Senhor, nós estamos acostumados, eu esqueci de falar isso, mas nós estamos acostumados a transitar na superficialidade. Quando o Senhor, quando a sua palavra nos convoca ao profundo, a irmos além, a desenvolvermos raízes profundas, que nos dê condições de crescer, de nos fixar firmemente, de permanecermos firmemente na sua presença e na sua palavra, e assim produzirmos frutos. Fruto de compromisso contigo, fruto de compromisso com a tua palavra, fruto de compromisso com a tua igreja, fruto de renúncia, fruto de consagração, fruto de comprometimento com a santificação pessoal. Oh Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos. Que o Senhor encontre em nós, em mim e em nós, um coração fiel. Que a sua graça seja sobre nós, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Obrigado àqueles que vão nos acompanhar pelo canal do YouTube. Um grande abraço, que Deus te abençoe.